professora aula, diz nos versículos 30 e 31, diz o seguinte: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. E o subtítulo dessa parte, desse versículo, desse capítulo, é o objetivo do Evangelho. Então, quando a gente estava estudando e eu examinando esses versículos, percebi, a gente vê que João, ele selecionou apenas alguns milagres do que Jesus tinha feito, com um propósito claro de despertar a fé dos seus discípulos, de despertar a fé das pessoas, que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus. E o resultado dessa fé era a vida eterna e a comunhão com Deus. Então, os seus discípulos e todas aquelas pessoas que lessem o Evangelho de João, até aquela parte, eles iriam entender bem que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que aqueles que crescem nele teriam a vida eterna. Não é isso? A parte, como eu disse lá, o versículo, na verdade, ele fez muitos outros milagres, outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, vocês saibam que ele, é o Filho de Deus e que, crendo nele, vocês tenham a vida eterna. Aparentemente, esse capítulo terminaria aqui, fechando. Fecharia nesse momento, esse capítulo 20, e não teria um outro, o capítulo 21. Porque quando a gente examina o capítulo 21, diz que Jesus aparece outra vez aos 7 discípulos, e diz: depois disso, Jesus se manifestou aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Mas esse capítulo parece ter sido acrescentado para resolver um mal entendido que estava acontecendo entre os discípulos de Jesus. Aqueles discípulos, aquela situação que eles estavam vivendo, talvez ele tenha sido acrescido como um epílogo, um apêndice ou alguma coisa assim, para esclarecer as dúvidas que os discípulos ainda tinham, que os discípulos que estavam surgindo com relação às palavras de Jesus, com respeito ao futuro do discípulo amado, E a gente percebe isso no versículo 20 do Evangelho de João 21, e eu creio que também para registrar a restauração de Pedro, Há uma posição de responsabilidade dentro da igreja e também com os outros discípulos, que também a gente vê no capítulo 21, nos versículos 15 ao 19. Quando diz assim, depois disto, Jesus manifestou outra vez junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou, é o versículo 1 que a gente leu. O autor fala, depois disso, ele nos dá a entender, relembrando alguns acontecimentos anteriores. Então, Jesus já havia se manifestado outras vezes, e depois dessas outras vezes que ele se manifestou, ele também está manifestando agora, para uma terceira vez, como a gente vê lá, nos relatos de João 20. Outro ponto a gente observar, a questão do verbo manifestar, quando ele diz, Jesus manifestou, indica uma relação consciente de que Jesus estava consciente, e ele se manifestou naquele momento com a intenção de tornar visível e reconhecível para os seus discípulos, aqueles que estavam ali, talvez com muitas dúvidas, talvez com muitas incertezas, porque a gente entende, sabe, que esse capítulo 21, ele foi escrito porque ainda havia muitas dúvidas no coração dos discípulos, Tanto que, outro ponto que a gente pensa era o lugar. O autor, ele disse, depois disso, reporta uma cena, uns acontecimentos anteriores. Também ele fala que Jesus se manifestou aos seus discípulos, e ele disse também o lugar, a geografia onde Jesus se manifestou. Ele se manifestou no mar de Tiberíades, onde aparece nos versículos do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, e aqui em João 21, versículo 1, O lugar onde ele se manifestou foi no mar de Tiberíades. E será por quê que a gente percebe, o autor colocou que ele se manifestou naquele lugar, no mar de Tiberíades?
Também porque aquele lugar foi o lugar onde os discípulos, lá em Lucas 5, receberam o chamado, né, para serem pescadores de homens. Agora eles vão até lá, né? Outros evangelhos preferem usar o nome, em vez de Mar de Tiberíades, usam-se Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Tiberíades era uma cidade situada na costa ocidental do Mar da Galileia, e o nome foi em homenagem ao imperador, né, Tibério César, por volta do século 20. Era uma das principais cidades dos tempos de Jesus, e era um lugar de muitas lembranças. Lembranças porque foi ali que aconteceu uma pesca maravilhosa, foi ali que aconteceu o chamado dos discípulos, foi naquele lugar que eles receberam, né, o chamado para ir. E agora eles voltam lá para pescar e tem uma pesca não muito produtiva, que a palavra diz que eles pescaram a noite inteira, eles tentaram a noite toda e eles nada apanharam, porque o versículo disse que naquela noite Simão e os outros discípulos foram pescar, mas naquela noite eles não pegaram nada. Eles não pegaram nada. Outro, né, o versículo 21, no versículo 3, nós vimos Simão, Pedro, aquela pessoa corajosa que quando estava com Jesus falava que ia fazer isso, que entregava, que até morreria por amor ao Senhor. E ele se encontra num momento de incerteza, de dúvida, de insegurança talvez, né? E ele diz, eu posso imaginar, ele lá sentado, todo mundo olhando um para a cara do outro, e imediatamente ele dá um salto e diz, vou pescar, vou pescar, vou pescar, vou pescar. E os outros o que fazem? Diz, vamos também com você. Nós não vamos ficar aqui, a gente vai pescar também, né? E quando examinando essa palavra, esse conjunto, essa construção de vou pescar no grego, significa um retorno à ocupação anterior. Então, tudo indica que Simão estava naquele momento cheio de dúvidas, cheio de incerteza, embora Jesus já tivesse se manifestado outras vezes, essa era a terceira vez que ele estava se manifestando, ele ainda tinha essa dúvida lá no coração. Ele ainda estava sentindo incerto, afinal de contas, eles tinham deixado tudo, afinal de contas, eles estavam ali, Jesus havia ressuscitado, Jesus já tinha aparecido para eles já tinham visto Jesus, né, que realmente tinha acontecido, mas no coração humano, eles ainda tinham dúvida. Queridos, e isso acontece muitas vezes com a gente. Nós recebemos um chamado de Deus, nós recebemos uma direção de Deus, seguimos muito bem, mas algumas coisas às vezes acontecem e nos leva a ter dúvidas. Como seres humanos, como pessoas, né? Como dotados de sentimentos, e muitas vezes nós tendenciamos a valorizar os sentimentos, as emoções. E com Pedro e os discípulos não estava sendo diferente. Com Pedro e os discípulos, eles, né? Ele estava passando por aquele momento, né, por aquela situação, e antes de ser chamado por Jesus e viver todas as experiências com o mestre, essa era a rotina dele, ir pescar. Eu estava pensando ontem, quando estava fazendo essa aula, eu conheci algumas pessoas, inclusive no seminário, né, pessoas que deixaram trabalho, pessoas que deixaram tantas coisas para vir estudar no seminário, porque recebeu um chamado de Deus. Porque eu tenho chamado, porque eu vou pregar o evangelho para todas as nações, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vieram, ficaram 5 anos no seminário, estudaram, e voltaram para as suas cidades, e por alguma desilusão da vida, elas simplesmente deixaram o chamado e voltaram a trabalhar na sua rotina, né? Como advogados, como professores, ou, né, como funcionário normal. E o chamado, não me desiludi, não, porque me frustrei com a minha igreja, eu deixei, não quero mexer com isso mais não. A igreja sustentou, a igreja pagou 5 anos de treinamento, e hoje essa pessoa volta por um momento de desilusão, elas deixam tudo e voltam à rotina de trabalho normal. E eu penso o seguinte, se Deus chamou, direcionou, talvez essas pessoas estão vivendo uma situação como Pedro estava naquele momento. E a gente consegue perceber o quanto ele devia estar sentindo triste. Ele deixou tudo, ele deixou a sua pesca, ele deixou o seu barco, ele deixou o seu trabalho, e agora ele estava ali,
né, diante daquela situação nova, embora ele já tivesse visto Jesus, mas ele ainda tinha dúvida. Embora nós conhecemos o Senhor, mas muitas vezes nós ainda temos algumas dúvidas. E eu sou uma outra pessoa que eu posso dizer para vocês que também passei por essa experiência. De saber que eu fui chamada, de saber que Deus me direcionou para aquilo, mas em muitos momentos, diante de muitas situações, eu voltei para Deus e perguntei: Senhor, será se eu ouvi mesmo? Será se eu ouvi? Será se isso é uma verdade? Ou se é apenas uma emoção, ou um status, ou alguma coisa desse tipo? Queridos, e quantas vezes a gente faz isso? Como seres humanos, às vezes a gente, né, enfrenta alguns momentos, no meio de uma situação tumultuada, a gente tende a questionar. Mas a palavra do Senhor nos ensina, através desses ensinamentos do Evangelho de João, capítulo 21, que Jesus manifestou outra vez junto ao mar de Tiberíades para fazer diferente na vida dos seus discípulos. E Ele quer fazer diferente na nossa vida também hoje. Quando nós passamos por dificuldades e situações e incertezas. E Pedro, embora ele já tivesse aparecido outras vezes para Pedro e para todos aqueles discípulos, ele ainda carregava essa dúvida. Eu creio que Pedro precisava ser curado de algumas marcas. Tipo, ele negou Jesus 3 vezes. Ele dizia que estaria com Jesus, mas na hora do aperto, ele negou Jesus. Na hora da dificuldade, como ser humano, eu acredito que isso ainda estava muito vivo no coração dele. Não, Jesus ressuscitou. Eu estou agora, o que eu vou fazer? Né? A gente não sabe, eles tinham muitos medos, e eu creio que, embora eles e os outros discípulos entendessem o chamado, eles tinham essas dúvidas. Talvez eles foram pescar para ocupar o tempo. Estamos aqui olhando um para a cara do outro, imagina nós aqui, olhando um para a cara do outro, momento de incerteza, momento de dúvida, momento de situações, e essa seria a forma deles esperar mais instruções sobre os próximos passos, acredito, de uma forma talvez ocupada, não parado olhando um para o outro, mas vamos embora pescar? Bora fazer alguma coisa? Até novas instruções chegarem, porque eu acredito que uma pessoa que tem um chamado de Deus dentro do seu coração, esse chamado fica lá. Ele está lá. Por mais que você tenta ir para cá, mas ele tenta te trazer para cá. Ele tenta te mostrar. E Jesus estava, e eles voltam a pescar, e voltar a pescar poderia ser uma forma de ocupar o tempo. Embora a passagem bíblica e o grego disse que ir pescar significa um retorno. Pedro realmente estava querendo retornar a sua atividade anterior. Como eu mencionei, pessoas receberam treinamentos, pessoas receberam igrejas, pessoas trabalharam com igreja e pessoas entregaram a igreja para voltar para uma profissão secular. Eu tenho um amigo que fez isso. Ele trabalhou muito tempo com a igreja, pregava muito bem, tinha uma sabedoria assim, que eu sempre olhava para os esboços dele e achava assim, nossa, que bênção. E hoje ele deixou tudo e voltou para trabalhar no secular, como professor de universidade, como conselheiro na área de psicologia. E fiquei sabendo outro dia que não está nem frequentando uma igreja. Teve uns problemas no relacionamento, tudo depois que tomou uma nova direção. E quando a gente tem um chamado, quando a gente ouve a voz de Deus, eu creio que Pedro era impulsivo, ele era cheio de paixão, mas agora ele se enfrenta uma questão de desânimo mesmo. Queridos, nós passamos por desânimo. Não vai me dizer que você está feliz todos os dias, que você está emocionado todos os dias, eu vou pregar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem aquele dia que a gente está com todo o pique, não é, Carol? Mas tem aquele dia que você está meio brocochô. Não é porque você desanimou, não é porque você você desistiu. Mas nós somos seres humanos. Mas Jesus,
está sempre por perto para nos sustentar, né? Você passa por momentos difíceis, eu passo, nós passamos, né? Talvez todos ali estavam passando por aquela mesma situação, e eu posso imaginar a cena deles lá, olhando para lá e para cá, e aí imediatamente Pedro, como um bom líder, porque a gente identifica a liderança de Pedro nata, quando ele diz, vou pescar. E o que acontece? Todos os outros, vamos com você. O bom líder é aquele que sabe onde vai e leva os outros consigo. E foi exatamente isso, ele nem chamou ninguém, ele disse, eu vou. E os outros, de imediatamente, eles dizem, nós vamos com você. Nádia quer falar. Nós vamos com você. Embora, naquela noite, eles foram, entraram no barco, trabalharam, mas não pescaram nada. Pode ir, Nath. Nós observamos, como a senhora falou, que o Pedro era o líder, e a gente volta nessa parte várias vezes, né? Porque nós sabemos que ele era provavelmente um dos discípulos mais velhos, tanto que a gente vê que ele era casado. Então, e quando eles vão até o túmulo também, João vai correndo na frente, todo desesperado, chega lá na porta, ele para ver o que Pedro vai fazer primeiro para ele obedecer e ir atrás. Então, em vários momentos, a gente vê Pedro tomando essa postura, provavelmente porque ele era realmente uma pessoa mais velha e os outros tinham ele como referência. Daí, observando aqui ele dando um pulo do nada para falar que vai pescar e os outros indo tudo atrás, e considerando que Jesus tinha morrido, etc. e tal, ele tinha uma casa para sustentar, né? Porque ele era casado, ele tinha a esposa dele para sustentar lá. Então, ele assume essa postura de uma vez, vai lá e vai fazer os treinos, todo mundo vai atrás dele. E aí Jesus chega e ele desespera e veste a capa e pula na água porque ele ficou com vergonha. E isso é uma coisa que nós observamos em Pedro e não nos outros, e Jesus várias vezes fala diretamente com Pedro sobre as atitudes dele, sobre o que ele espera. Mas Pedro, ele estava em um momento muito triste, que todos os outros também estavam, mas parece que ele é o protagonista desse capítulo, né? Quando vai falar, porque sempre fica voltando nele, e ele estava muito triste, ele toma algumas atitudes, porque ele parece, pelo menos é o que parece para a gente, que ele realmente se sente muito frustrado e que ele decepcionou a Jesus quando ele negou lá, como a senhora falou, ele tinha uma ferida aberta. Só que esse todo dilema que ele está passando é por causa de uma pressão que ele mesmo colocou sobre ele. Ele estava em uma postura de liderança para os discípulos olhavam para ele como uma pessoa a seguir, né? Provavelmente porque ele era mais velho, porque ele já tinha, né? Já era um líder nato. E aí ele está lá sofrendo por causa de uma pressão que ele mesmo colocou sobre ele, porque embora os discípulos vissem ele como uma figura para eles seguirem, quando Jesus volta a aparecer para ele, Jesus não foi cobrar dele as coisas. Jesus foi e falou com ele mais de boa e ele estava lá desesperado e Jesus, não, toma o pão aqui, moço, fica em paz. Então, às vezes a gente está sofrendo por algumas situações que Jesus nem está nem aí cobrando os trem da gente, a gente está aí desesperando, porque a gente fez um trem lá que deu errado, que foi errado, só que é uma pressão que nós mesmos colocamos sobre nós. Principalmente quando a gente tem alguma posição que você já é uma figura de autoridade. Quando você tem seu filho lá na sua casa, né? Ou quando você tem um grupo de pessoas para liderar, ou quando, de alguma forma, as pessoas já vão atrás de você para resolver as coisas, para ver sua opinião. Tem gente que faz isso, né? A gente quer saber o que fazer, a gente vai atrás dessa pessoa. Tem gente que é assim. Mas todos nós, em um lugar ou outro, uma esfera ou outra da nossa vida, a gente assume posturas de liderança em relação a pessoas. E aí nós acabamos colocando essa pressão sobre a gente, que Jesus, na verdade, não está nem aí para isso. A gente desespera sozinho por culpa nossa mesmo, por uma distorção na maneira que a gente vê a forma que o Senhor vai olhar para a gente e que Ele vai cobrar da gente as coisas. Mais alguém quer a palavra? Diego, Geraldo? Quando nós lemos na palavra de Deus em Mateus que Jesus diz assim, meu pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramo. Aquele que dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto ainda. O que não produz é cortado e lançado fora.
Isso nos mostra que, para você estar ligado na videira, está combinado com o produzir fruto, né? E Jesus já tinha advertido Pedro sobre isso. Falou: Pedro, Satanás pediu para poder cirandar a sua vida. E Pedro, ele era sanguíneo. Mesmo quando Jesus, aqui nesse texto que nós estamos lendo, que Jesus diz: Pedro, tu me amas? Ele foi questionado 3 vezes, ele disse: o senhor sabe todas as coisas. Mas lá você olha no outro capítulo na frente, ele ainda questiona Jesus sobre João. Jesus nem dá uma cortada nele e fala: e aí? O que você tem a ver com isso? Se eu quero que esse aqui fique, não é da sua conta. Né? Então, Pedro, ele era sanguíneo e ele precisava ser transformado. Quando nós olhamos esse texto aqui, é Jesus só tratando com Pedro. Ele não trata com os outros discípulos, é só com Pedro. Porque Pedro precisaria ser mudado. E só quando Jesus envia eles, fala para eles não ausentar de Jerusalém, que ele é revestido, ele recebe o batismo do Espírito Santo, é que Pedro é transformado. Aí a gente conhece toda a história de Pedro. Então, o que nós precisamos, a igreja hoje, se ela não tem uma comunhão com o Espírito Santo, há regresso. A gente volta à prática da vida velha, porque nós precisamos do Espírito Santo para nos incentivar, nos encorajar, nos direcionar, nos mostrar o que nós devemos fazer, e isso é só através do batismo com o Espírito Santo. Porque nós temos o Espírito Santo no momento em que nós aceitamos Jesus. Agora, o batismo do Espírito Santo é que nos faz revelar os dons que estão em nós. E nós precisamos, então, cultivar isso, buscar esse amadurecimento do Espírito Santo em nós, para nós podermos estar no centro da vontade de Deus. Pastora Carla. Pastora Carla. Essa situação também com Pedro nos lembra, né, que nós somos humanos. Porque Pedro andou com Jesus, estava com Jesus, ele passou por todas as situações com Jesus, e mesmo assim, naquele momento, ele negou a Jesus. E a palavra de Deus diz que ele se arrepende amargamente. Então, como Pedro, ele se arrependeu amargamente, né? Andando com Jesus, nós vemos a necessidade que nós também precisamos nos arrepender. Então, essa situação nos leva a 2 tópicos. Primeiro, o arrependimento, que é necessário, e o segundo, o perdão. Então, 2 aprendizagens aí que nós temos com essa situação que aconteceu com Pedro, né? A necessidade de nós arrependermos e também a necessidade do perdão. Tanto do perdão, nós perdoarmos, né, quanto pedirmos perdão ao Senhor pelas nossas culpas, pelas nossas falhas. Então, no versículo 3, eles foram pescar, entraram no barco, e a palavra diz que naquela noite eles não pegaram nada. Será porque não tinha peixe? Ou porque eles estavam realmente decepcionados, eles estavam tristes, ou o que aconteceu? Só que a palavra diz que eles não pescaram nada. Lucas relata que havia, né, Lucas 5 diz que teve a pesca maravilhosa, onde Pedro recebe o seu chamado para ser pescador de homens. E Lucas 5, no versículo 10, Jesus disse para Pedro, o mesmo Pedro, né? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E aí, toda a história acontece, toda a cena acontece, Jesus morre, Pedro nega Jesus, Pedro faz algumas coisas e ele mesmo fica se autocondenando, dizendo não, mas talvez pensando, preocupado, né? Ele mesmo não se perdoava, porque o próprio Jesus já tinha perdoado, mas ele mesmo não se perdoava, tanto que quando Jesus aparece a eles, em nenhum momento Jesus disse: vocês me abandonaram, vocês me deixaram, vocês me largaram, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo. Ele em nenhum momento ele cobra isso de ninguém. Mas eles sentiam, né, esse peso, eles sentiam isso, e muitas vezes nós é que trazemos a situação para nós mesmos. Muitas vezes nós é que não liberamos o perdão,
e achamos que o outro não nos perdoou, achamos que Jesus não nos perdoa. Quantas vezes a gente pede perdão para Deus a respeito de alguma situação e Jesus já nos perdoou? Porque a iniciativa de Deus foi de nos amar e de nos trazer para perto dele, não foi de nos condenar. Mas Pedro ainda trazia sobre ele essas feridas, essa tristeza, essa angústia, né, pelo fato dele estar visível na mente dele, no coração, que ele tinha negado, que ele tinha traído, que ele tinha... Então, ele tinha esse fardo sobre ele, né? Mas o que Jesus disse para ele? Não tenha medo, lá no início. Mas ele parece que esqueceu daquilo lá do início. E nós, muitas vezes, esquecemos daquilo que Jesus tem falado para nós e pegamos o fardo e colocamos sobre nós e vamos andando, e vamos andando, e vamos andando. Quando, na verdade, Jesus não tem nenhum fardo sobre nós, porque a palavra diz que ele já levou sobre si. Não está mais sobre nós, que ele levou, que não é nosso, que nós não precisamos mais disso, né? Então, ele disse, não tenha medo, e ele tem medo. Você vai ser pescador de homens, e ele tenta voltar para pescar peixes. Quando ele não pegou nada, o próprio Jesus estava ensinando uma lição para ele. Você não foi chamado para voltar à sua prática anterior. Você foi chamado, Pedro, para falar para as pessoas, para pregar o evangelho. Jesus estava dizendo, você tem que ir. Você foi chamado para isso, por que você está voltando para cá? Então, esse capítulo 21 foi escrito num todo para restaurar o chamado de Pedro, para falar a respeito do discípulo amado e para que eles pudessem aprender. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem, nada de voltar a pescar peixes. A pesca frustrada foi porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Não era para ele estar ali. Ele não tinha que regressar. Ele tinha que seguir, né? E em muitos aspectos, nós não somos diferentes de Pedro. Em muitos aspectos, nós também tentamos coisas fora da direção de Deus. Quando você, né, Deus te chamou para uma situação e você toma outro caminho, né? Então, toda tentativa humana fora da direção de Deus resulta em fracasso, resulta em tristeza, em angústia. E uma noite inteira de trabalho. E eles nada apanharam. Por quê? Eles estavam no lugar errado. Porque não era isso que Jesus tinha chamado ele para fazer. Não era essa a direção de Deus para ele. Era pescador de homens. E Lucas 5 não mudou. Jesus não havia desistido deles. Jesus havia cumprido a promessa. Você quer falar, Diego? Por favor. Não, pode ir, eu vou continuar no versículo 3, por favor. Então, assim, tentar agregar alguma coisa, que já tem uma completude do que todos já estão falando, né? Realmente, o capítulo, claramente, é para demonstrar ali a vida de Pedro, né? A restauração de Pedro. E nós vemos, assim, lendo do começo ao fim, Pedro, ele, quando foi chamado, né, é tão interessante que Jesus meio que remonta a cena do chamado de Pedro, igual a senhora falou lá atrás. Foi numa pesca maravilhosa, ele faz outra pesca maravilhosa. Pedro nega Jesus diante de uma fogueira, e Jesus faz uma fogueira. Então Jesus é até teatral ali, para poder montar todos os elementos para restaurar. Então Jesus faz um esforço por aquela vida que é muito importante para ele. E o que nós vemos muito importante, talvez, para a gente aprender e olhar para nós mesmos na vida de Pedro, é que anteriormente Pedro era um cara muito seguro de si. Ele acreditava que tinha algum valor. Jesus me chamou porque eu sou bom de alguma forma. Jesus, eu vou morrer por você. Até o ponto, ele oscilava entre revelação de Deus e ser usado pelo diabo, né? Tem hora que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ele foi revelado, ele recebeu a revelação de Deus, e daqui a pouco, Jesus não vai para a cruz, não vai acontecer isso não, e Jesus tem que chamar ele de para trás de mim, Satanás. Então ele tinha ele tinha uma ideia de que para ele, que tinha um grande valor ali dentro do que ele fazia, que Jesus chamou ele porque talvez ele era muito bom, ele tinha alguma qualidade super especial que Jesus precisava.
E o engraçado é que nem do peixe Jesus precisava. Jesus pega o peixe, mas quando chega já tinha peixe. Já tinha peixe, já tinha Já pão. tinha peixe. É assim, é muito bonito. E eu vejo esse momento aí, um momento de conversão. Eu peguei uma frase do Tozer, né? Eu não sabia de quem é, mas depois eu já tinha ouvido ela. E é assim, ó, é impossível alguém se arrepender de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Então é impossível alguém se arrepender de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. E a gente vê essa figura da conversão. Porque para se converter você precisa de arrependimento. E tem muitas vezes nós estamos na igreja vivendo uma vida religiosa como um Pedro, achando que eu sou bom, que eu mereço isso, que eu mereço aquilo, cobrando de todo mundo. Em muitas situações, Pedro, quem vai ser o líder? Quem vai ser o maior? Eles brigando por posições até na véspera da cruz. E Jesus tendo que mostrar símbolos e mostrar coisas. Você via que ele... Mas depois da negação, quando Pedro entra na presença de Jesus, nessa cena que agora, eles provavelmente se achavam nada. Ele estava assim, decepcionado com quem ele era. Tanto é que ele não tinha como voltar. Ele achava que não tinha restauração, talvez, para a vida dele. Por isso que ele pensou em pescar. E há esse Espírito de Jesus que é muito importante, também é talvez um ponto que a senhora tem que falar. Por que é tão difícil hoje as pessoas serem restauradas? Quem cai, igual a senhora falou dessa situação, eu conheço outra situação, conversei essas 2 semanas para trás, com um pastor que há 20 anos não pisa no pé numa igreja. Há 20 anos, extremamente ferido, extremamente machucado, porque na mentalidade dele e na mentalidade das pessoas da igreja, provavelmente que acolheram ele no início do problema, não tem solução mais no caso. Ele chegou a ouvir de pastores, pede para Deus te matar. Ele chegou a ouvir isso de pastores. Então, assim, nós não temos esse Espírito de Jesus de restaurar as pessoas, por isso que, muitas vezes eu já falei, gente, Jesus perdoa, mas parece que a igreja não perdoa. Se o cara errou, se a pessoa errou, se a pessoa teve um deslize, é muito difícil ela ser restaurada, porque falta esse Espírito de Jesus, de ir atrás, de se esforçar. Ele montou uma cena, só por causa de Pedro. E também eu acho muito importante, a gente precisa olhar para a nossa vida e se decepcionar com a gente mesmo, para a gente ter um arrependimento real. Falta arrependimento, porque a gente exige demais. O acampamento está aí. Você vai ver um monte de exigências. O hotel 5 estrelas de 200 conto. Entendeu? Eu falei isso tranquilo, não foi o pastor que falou comigo, mas é porque eu já fiz, sei lá quantos acampamentos, 4, 5. E a gente ama e quer que todo mundo esteja lá, mas eu acho que às vezes a gente acha demais, importante demais. A gente olha para nós mesmos e vê assim, é Jesus que nos ama. O nosso valor está em ter o Espírito Santo dentro da gente. E se a gente tem isso, a gente vai para um outro caminho. O caminho de valorizar o outro, de ajudar o outro. E muitas vezes a gente, não, eu quero os primeiros lugares, eu quero, entendeu? Eu quero isso, eu quero aquilo, entendeu? Tudo que não é benefício para mim é um absurdo. Entendeu? Todo mundo é muito dramático para colher o seu próprio benefício. Nunca abre mão por causa de ninguém. E aqui nós vemos um homem decepcionado, arrependido. Ali é arrependimento de verdade. E com esse arrependimento, Jesus consegue trabalhar. É por isso que muitas vezes pessoas vivem vidas religiosas na igreja, tentando merecer alguma coisa, achando que todos têm que, tipo assim, andando com a promissória. Você me deve isso, fulano me deve aquilo, não foi na minha casa quando estava doente, não fez isso, não fez aquilo, ou seja, promissória na mão. Só que a palavra ensina que nós somos devedores. Jesus fala, olha para mim, você me deve? Porque lá no final ainda vai ter, eu não vou adiantar muita coisa, mas ele fala o quê? Você acha que você me deve alguma coisa? Apacenta os meus cordeiros. Paga com eles. Não tem o que você vai fazer por mim. Você vai fazer fazendo pelos meus cordeiros. Alisson também quer falar. E aí a gente vê um capítulo inteiro para tratar com uma pessoa. Quando nós olhamos esse episódio, a gente pode ver assim, o cuidado de Jesus, não é?
mostra a provisão e a direção que ele dá. Né? Quando ele olha aqueles discípulos, passaram a noite toda, ele manda lançar a rede sobre a direita. Onde estavam aqueles peixes? Sabe que eles estavam lá naquela margem ali? Aqueles peixes estavam no mar. Um mar imenso. Mas que foi Jesus que ordenou que eles fossem para lá. Porque ele tem controle sobre todas as coisas. Lembra da multiplicação dos pães? Tinha 5. E quantos cestos sobraram? Isso nos mostra, como a pastora Carla falou, obediência. Eles lançaram a rede e foram bem-sucedidos. E o cuidado de Jesus, quando eles não tinham nada para comer, Jesus já tinha algo para eles comer. E ainda mostrou a direção, e falou, a hora que vocês querem, vai para Jerusalém, permaneça lá, que lá que vocês vão ser revestidos. Vai receber direção, intrepidez, ousadia, e o que nós precisamos, e a igreja hoje tem que buscar justamente isso, intimidade com Deus e conhecer quando Jesus nos orienta e nos mostra o caminho. Né? E se nós ficarmos preocupados com o amanhã, com o que vai acontecer, não, viva o dia de hoje, descansa no Senhor, espera nele, que ele é o provedor, ele é o Senhor. Ele diz, vós não me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vades e dê fruto, como eu disse antes. Tudo é uma questão de vida e morte, tem que produzir frutos. Não, Alisson. O interessante nessa passagem aí, para mim, é que, na verdade, Pedro somos nós. Eu não vejo um presente de Deus tão difícil de ser compreendido como a graça. Uns subestimam a graça, como se ele pudesse pecar intermitentemente e a graça é sobre ele. E o outro também subestima a graça para perdoar aquilo que ele fez. Então, os dois, em um certo sentido, desprezam a graça. Né? E Pedro, por tudo aquilo que ele passou, ele nos representa. Porque muitas vezes nós estamos cheios, isso é a nossa parte carnal. Nós temos intelecto para ir, para avançar, para fazer, e fazemos projetos. E qualquer coisa que acontece, muitas vezes a gente ou subestima o nosso pecado, ou superestima o nosso pecado. No caso de Pedro, ele está superestimando. Talvez ele está pensando ali que ele não tem nem salvação mais, ou eu neguei Jesus. Imagina só, Pedro, o galo canta pela 3ª vez, Jesus morre e é crucificado, imagina só a angústia. Ele deve ter pensado, eu estou acabado. Né? E assim como muitos de nós. E muitas pessoas, aí aparece a questão da falta de entendimento na palavra. Imagina só esse caso que Diego acabou de contar aqui, um pastor virar para esse outro e falar, ora para Deus te matar. Gente, vocês têm noção da gravidade que é isso? Mas se coloque no lugar desse homem, de escutar isso de um pastor, ore a Deus para você morrer. Ali, provavelmente, nem os dois conheciam a palavra, nem quem falou e nem quem escutou. Vocês estão entendendo? Nem quem falou, nem quem escutou, estava entendendo a palavra. Por isso que, às vezes, eu sou até um pouco chato e repetitivo. Eu sei que algumas pessoas não gostam quando eu falo, mas a gente precisa estudar a palavra para a gente não ser massa de manobra para ninguém. E entender esse presente que é a graça de Deus sobre a vida da gente. Às vezes eu falo sobre a graça, tem gente que fala comigo, então você está achando que você pode pecar sempre. Não é isso. A gente nunca vai conseguir, a graça é uma das coisas mais difíceis de serem entendidas, mas é o maior presente que Deus tem dado para todos nós. Porque, na verdade, a gente recebe uma coisa que ninguém merece. E nós somos capazes de fazer as coisas mais difíceis possíveis, basta apenas você ter uma oportunidade. Quantas pessoas boas, às vezes por um acaso, um militar, estava com um revólver no carro, às vezes pegou o revólver, sei lá, de um concerto, e teve uma briga no trânsito, foi lá e matou a pessoa,
Gente, todos nós somos capazes de fazer as coisas mais terríveis possíveis, basta ter uma oportunidade. Às vezes, por um ladrão lá na sua casa, você pode matar ele esfaqueado, ou você vai ficar lá debaixo da cama esperando ele roubar a sua casa? Somos capazes de fazer as coisas mais terríveis. E muitas vezes, quando a gente faz, o que acontece? A gente cai em choque. Mas é a verdade. E quando Jesus vem para nos perdoar, a gente também tem outro choque. Como assim? Jesus me perdoou? Não, eu não mereço. A gente, na verdade, a gente precisa muito buscar. E por isso a questão da constância, da oração, o arrependimento, a leitura da palavra, precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Precisamos vasculhar a nossa vida espiritual como nós vasculhamos a nossa casa. Será que tem um ratinho escondido aqui nesse banheiro, da nossa vida espiritual? Será que tem uma teia de aranha aqui? E isso materializando, que eu estou fazendo uma figura de linguagem aqui para vocês, é às vezes um pecado, uma briga, uma raiva que a gente tem de um irmão, de um tio, de um parente, sei lá. E essas coisas vão fazendo parte da nossa vida espiritual e, de uma certa forma, respondendo quem nós somos. Mas nós precisamos mergulhar nessa graça. E munidos da palavra de Deus, rejeitar todo falso ensino, que igual desse pastor que falou, pede seu Deus para morrer, que coisa horrível. Se esse homem fizesse isso, o sangue dele sim estava na mão desse pastor, que se colocou como autoridade de Deus para falar isso com a pessoa. Quem é ele? Quem é ele para se achar tão superior para falar para uma pessoa, ora a Deus e pede para você morrer? Gente, então nós precisamos cada vez mais estar munidos da sabedoria, da palavra de Deus, para combater todo falso ensino, que vem das maiores, das coisas mais diversas possíveis. E a gente precisa buscar, entender. Quando não entender, pôr o joelho no chão, falar assim, Deus, eu quero matar aquela pessoa, mas me ajuda, porque essa não é a sua palavra. Mas a gente tem que ter o quê? Humildade, para arrancar, embora Deus saiba o que está dentro do nosso coração, nós temos que mostrar para Ele. Ó Deus, a palavra do Senhor fala para amar, mas eu não quero amar não, eu quero matar, então arranque isso de mim. Eu não quero, a palavra do Senhor fala para a gente desejar bom para a pessoa, mas eu quero que ela caia num buraco, e fica lá viva para sofrer 20 anos. Mas não é isso a sua vontade, eu preciso arrancar isso de mim, porque quem está no buraco é meu coração. Nós precisamos ter esse entendimento perante Deus e buscar isso. Porque existem pessoas extremamente feridas, aí vai fazendo, né? As pessoas elas vão querendo fazer o máximo para Deus, muitas vezes não conseguem, porque a força do braço nunca vai cumprir a vontade de Deus. Por si só. E aí as pessoas têm que entender isso, que uma vez eu vou estar fraco, outra vez eu vou estar forte, mas Cristo é sobre a minha vida. E Ele é o Deus da graça. Essa graça que muitas vezes eu supervalorizo e muitas vezes eu desmereço. Ou eu coloco alta demais, é quase impossível disso, mas é um entendimento errado que eu tenho da graça de um lado e para o outro. E a gente precisa estar ali no centro da vontade de Deus. Só fechar aqui. 2 segundos. É o que Alice está falando, uma coisa muito séria. A gente precisa entender quem a gente é e pela qual nós somos chamados. Nós ouvimos de uma líder, um líder de uma igreja, que diz que ela não consegue perdoar uma pessoa. Como ela é líder, ela não consegue perdoar uma pessoa. Se até a oração modelo que Jesus nos ensinou, diz, Pai, perdoa, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ela não quer ser perdoada, porque às vezes o ego da pessoa está ferido, e ele não consegue entender a posição qual nós ocupamos, que somos chamados e escolhidos de Deus. Não é só líderes de igreja, não. Às vezes na nossa casa, nosso vizinho, no dia a dia, no trabalho, nós enfrentamos situações que às vezes nós somos feridos, machucados, maltratados, né? Estevão fez isso, falou, Senhor, não põe na conta deles o que estão fazendo. Jesus disse, Senhor, não imputa a eles esses pecados, que eles não sabem o que está fazendo. Então, a nossa luta não é contra a carne e sangue, gente.
Às vezes a pessoa está lá te maltratando porque está dando brecha para o inimigo e é instrumento do inimigo para te desestruturar, para tirar a tua paz, para fazer que você sinta que você não vale nada, que você não tem importância. O inimigo, ele usa os instrumentos dela, vê a pessoa que dá legalidade, o inimigo e passa a ser instrumento do inimigo para nos tirar a paz. É onde que nós temos que ter discernimento, e isso é só no Espírito que nós conseguimos discernir, que o Espírito de Deus é que testifica o que é santo, o que é profano em nossas vidas. Se nós estamos no Espírito, nós vamos identificar aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos vivenciar isso no nosso dia a dia. Para a gente fechar esse versículo 3, né, como todos foi colocando aí, né, pontuando, Pedro significa nós. Pedro representa eu e você. Se nós estivéssemos lá com Jesus, querido, não, às vezes a gente olha assim e fala, mas Pedro fez isso, mas Pedro fez aquilo, mas Pedro fez aquilo, mas se fosse eu, ou se fosse você que estivesse lá, nós teríamos feito a mesma coisa. Ou pior, exatamente. A gente fala assim, gente, eu não faria isso. Nossa, como Pedro fez tal coisa. É igual quando alguém faz uma coisa escandalosa e você olha para a pessoa e fala assim, mas como que você teve coragem de fazer isso? Amados, diante de uma situação, eu e você poderíamos fazer exatamente a mesma coisa, como Carol disse, ou até pior. E por isso que a gente tem que colocar, minha mãe tem um ditado, de colocar a nossa barba de molho. Por isso que todos os dias nós temos que estar embasado na palavra de Deus. Por isso que todos os dias nós temos que estar atento aos ensinamentos da palavra de Deus e lembrar que Deus é amor. Deus é amor, Deus é justiça, Deus nos quer bem. E nós não estamos aqui para condenar, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para viver a palavra de Deus, para viver o evangelho. O que a gente aprende nessa fala de Pedro, vou pescar? Nós aprendemos que há um perigo em voltar à vida velha sem propósito claro. Pedro decidiu ali impetuosamente, eu vou pescar, esse fardo está pesando demais sobre mim. Ele não mencionou, não usou essas palavras, mas a gente entende que ele falou, não, nessa situação que eu estou, talvez não tenha mais jeito para mim, eu vou pescar, eu vou voltar para aquilo que eu estava fazendo, porque lá eu estava quietinho, né? Vocês já ouviram isso, gente? Pecadora que nem eu sou. Eu já disse. Eu estava tão sossegada no meu canto. Eu estava tão feliz ali. E eu fui exposta a uma situação onde todas as pessoas olham e todas as pessoas falam e todas as pessoas têm alguma coisa para dizer. E um belo dia Deus me chamou a atenção. Você quer ficar lá camuflada, escondida? Ou você quer fazer a minha vontade que eu te chamei para fazer? E às vezes a gente prefere ficar escondido, camuflado, né? Vivendo no nosso mundinho, mas diante de qualquer situação a gente faz que nem Pedro fez ou pior. Então nós aprendemos com esse versículo 3 os ensinamentos mais valiosos, né? Aprendemos que há um perigo em voltar à vida velha sem um propósito claro. O vazio da atividade humana sem Cristo. Pedro voltou para pescar, mas a palavra disse que ele não apanhou nada naquela noite. Ele tinha que sustentar a sua família, ele tinha que, né, levar o pão para casa, ele tinha aqueles outros discípulos que estavam ali, ele foi o líder, ele sempre foi aquela pessoa. Não, ele precisava fazer. Mas como ele não tinha direcionamento de Deus para fazer aquilo, então foi uma frustração, foi um fracasso, foi vazio, trabalhou uma noite inteira e nada apanhou. E a gente vê a graça de Cristo que vai ao encontro daquele discípulo cansado, frustrado, entristecido, cabisbaixo, num mar que com certeza estava fazendo frio, uma noite de frio sem nenhum objetivo alcançado. E quantas vezes nós estamos trabalhando, correndo atrás dos nossos sonhos, dos nossos planos, mas sem a diretiva de Deus. E por isso que nós temos que estar direcionados por Deus. Outra coisa que a gente aprende no versículo 3, a restauração da vocação perdida. Eles vão para o mar da Galileia, eles vão para o mar de Tiberíades, o mesmo nome, mas foi lá onde eles receberam o chamado para serem pescador de homens. Foi lá que Pedro recebeu e foi lá que Jesus permitiu que ele fosse para restaurar o chamado dele.
E talvez você está passando por essa situação agora, perguntando, mas qual é o meu chamado? Para que eu fui chamado? Qual é o objetivo da minha vida nessa terra? E Deus quer te ensinar que Ele está por perto e que a graça dEle te alcançou. Que a graça dEle nos alcança todos os dias. E a preparação para a missão da igreja, depois da ressurreição. Então a gente aprende claramente com Pedro. Nós somos chamados e Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu da minha vida, Ele não desistiu da sua vida. Eles têm ali uma pesca frustrada, onde tiveram uma pesca maravilhosa. E ele reencontra com a graça e com o amor de Deus, porque o versículo 4, que a gente vai fazer na próxima aula, diz assim: ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Ao romper do dia, Jesus já estava lá. Ninguém convidou ele para estar lá, querido, mas a graça de Deus levou ele até lá para te alcançar. Para alcançar Pedro, para restaurar o chamado de Pedro. A graça de Deus está aí com você. Jesus está exatamente aí do seu lado. O que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos é perceber o grande amor de Deus para com as nossas vidas. O grande amor dele para mim e para você. E você pode olhar para o lado aí, dê uma olhadinha para o lado. Você conseguiu ver Jesus? Você conseguiu ver essa pessoa que está do seu lado? Essa pessoa é amada por Deus. Ela é representatividade de Cristo. Então, cuide dela, ame essa pessoa, zele por ela, proteja ela. Para de olhar para dentro de você e ver vazio. Para de olhar para a sua barriga. Para de olhar somente para você, para as suas expectativas. E veja que o outro é o seu próximo. E nós aprendemos com a história de Pedro que Jesus está presente, mesmo não sendo reconhecido. Talvez ele está aí com você, na representação dessa pessoa que está do seu lado, mas você não consegue perceber. Mas eu não consigo perceber. Então nós precisamos vigiar sempre, né? Porque essa é uma iniciativa da graça, como o irmão Alice bem disse. Não é uma iniciativa minha. A minha vontade talvez é de, né? Torcer seu pescoço. Mas a palavra de Deus, a graça de Deus nos alcançou. E pela graça de Deus, nós somos perdoados. Pela graça de Deus, nós somos amados. E pela graça de Deus, nós somos ensinados a amar o outro, a cuidar do outro, a zelar pelo outro. Pedro estava se autocondenando, Pedro estava se desqualificando. Mas Jesus estava a todo tempo e constrói esse capítulo 21 todo para dizer para Pedro: você tem valor, você é importante. Porque como eu falei no versículo 20, no capítulo 20 lá, aparentemente ele encerra o capítulo, o objetivo desse evangelho. Né? Foi escrito, na verdade, para que os seus discípulos, né? Jesus fez muitos sinais, mas nem todos foram colocados aqui. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam. Mas aí vem lá o capítulo 21. Para restaurar Pedro, que ainda estava enfrentando dúvidas a respeito daquilo que Jesus já tinha falado com ele. Né? Isso tudo não foi uma iniciativa de Pedro, não foi uma iniciativa dos discípulos. Pedro era um bom líder, mas Pedro precisava ser restaurado. E talvez nós também precisamos, queridos. Nós precisamos colocar na dispensação de Deus para ser restaurados por Ele, porque em nenhum momento Deus te abandonou ou desistiu de você. Em nenhum momento Deus desistiu da sua família, em nenhum momento Deus desistiu daquilo que Ele te prometeu. Porque a palavra de Deus é um livro de promessas cumpridas e Jesus morre e ressuscita para nos ensinar cada vez mais. E nós precisamos estar atentos e sensíveis para perceber a presença de Deus do nosso lado. A presença de Deus aí com você. Talvez você olhe do seu lado e não está vendo, tem uma cadeira vazia. Mas a graça de Deus te alcançou. Embora Jesus não é percebido, ele já estava na praia. Os discípulos chegaram para pescar e pescaram uma noite inteira. Jesus já estava lá. Né? A versão Ara disse que ao clarear da madrugada. Clarear é um momento de transição da escuridão para a luz.
Deus estava tirando Pedro, Jesus ia tirar Pedro daquele fardo cansado, pesado, de incerteza, de dúvida, para curar o coração de Pedro e clarear a mente dele acerca de tudo que Deus tinha para ele. A pesca maravilhosa em Lucas 5, né, quando ele chamou para ser pescador de homens, Jesus não tinha mudado de ideia. Pedro, na sua inconstância, que representa eu e você, tinha mudado. Tinha desistido, estava tentando voltar, como, né, o versículo disse, a seu antigo trabalho. Talvez você foi chamado para fazer a vontade de Deus, para estar na casa de Deus, para ir pregar o evangelho para todas as nações, e o que você faz? Por um motivo, por um momento de frustração, desilusão, ou de uma situação que você não foi bem sucedida, aí você fala, parei por aqui, vou voltar, mas querido, eu digo a você, que se você foi chamado por Deus, Ele não mudou. Porque nós servimos um Deus que não muda. Um Deus que não erra e um Deus que não falha. E Ele te chamou. E Ele não desistiu. Ele continua com o chamado garantido e vivo para você. Eu vou parar por aqui para a gente continuar na próxima aula, né? É um momento de transição da escuridão para a luz. E eu quero que você leve esse pensamento para sua casa. Que talvez seja você aí, né, que está se autocondenando por alguma razão. Você que talvez não foi bem sucedido em um projeto e achou que Deus desistiu de você. A graça te alcançou, queridos. A graça estava na praia, esperando eles terem as tentativas frustradas para dizer, olha, eu estou aqui. Eu faço do jeito que eu chamei vocês para fazer e vai dar certo. Então, sejamos obedientes. Sejamos, né, aptos para ouvir a voz de Deus. E ainda que você não consegue ver, mas ore e busque o Espírito Santo de Deus, que Ele vai clarear os seus olhos acerca de tudo que Ele tem para mim, de tudo que Ele tem para você, de tudo que Ele tem para a igreja dele. Amém? A gente para por aqui e na semana, depois do acampa, a gente continua no versículo 4. Amém? Você pode, por favor, tomar a frente?